Bom, boa noite a todos, eu sou o Guilherme, eu vou ser o apresentador do webinar de hoje. Antes que, para quem está assistindo um webinar nosso pela primeira vez, a gente vai gravar o webinar e depois publicar a gravação no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da Fato. Então, para quem eventualmente perder uma parte, chegar atrasado ou tiver que sair mais cedo ou quiser revisar o conteúdo, a gente vai publicar tanto a gravação quanto os slides. Os slides vão estar publicados no nosso site. No site da Fato tem uma área de recursos e um menu apresentações. Provavelmente amanhã isso já está publicado e também vai ter o link para o nosso canal do YouTube. Deixa eu só habilitar aqui o compartilhamento. Espera aí, só um minutinho. Ok. E quem quiser fazer perguntas, pode, ao longo da apresentação, pode fazer a pergunta aí pelo chat, pode comentar, e aí no finalzinho a gente passa pelas perguntas, respondendo, comentando, tentando ajudar vocês a entender melhor aí o que a gente apresentou. Está demorando um pouquinho aqui para iniciar o compartilhamento. Para quem participa do programa de certificação do PMI, né, como o PMP, Certificação de Gerenciamento de Projetos, esse evento vale um PDU do programa de extensão da certificação. Só ver aqui se agora acho que vai. O computador travou na hora de eu entrar aqui, e aí tudo que eu já podia deixar preparado não funcionou. Ok. Acho que agora está indo. Oxi. Não está funcionando. Deixa eu carregar a apresentação para a sala. Já que não está funcionando aqui. Vou entrar com um outro browser aqui. A ideia é a gente fazer uma apresentação de 45 minutos, mais ou menos, e deixar 15 minutos de espaço final para as perguntas, né? Para quem está usando o nosso ambiente pela primeira vez, se a sala não está no idioma português, você pode trocar isso na barra de ferramentas que está no canto superior direito. E para quem estiver tendo dificuldade com às vezes o som cortando, verifica a conexão. Geralmente usar o 3G para assistir não dá uma boa, às vezes dá umas falhadas, né? Vocês já devem estar vendo a apresentação, né? Ok, eu vou usar a apresentação, em vez de compartilhar a tela, eu vou usar a apresentação aqui pela ferramenta mesmo. Eu posso testar aqui com outro headset. Vamos ver aqui se melhora.
Só que, vamos ver. Tem um outro aqui que é por USB. Boa noite, Júlio. Deixa eu fazer um teste rápido aqui. Se funcionar de primeira e ficar melhor, a gente vai, senão a gente vai com esse mesmo. E às vezes quando mais mexe, essas coisas de última hora costumam dar encrenca. Só ver aqui. Nossa.
Olá, olá, olá. Não estou de volta. Fiz uma experiência aqui, mas trocar o microfone durante a sala deu um problema. Então vou prosseguir com esse microfone aqui. Ok? Então vamos seguir aqui. Beleza. Então, se o som está bom. Esse evento, então, é promovido pela Fato Consultoria. A gente trabalha hoje com 3 disciplinas da engenharia de software, que é medição, estimativas e requisitos. São 3 disciplinas bastante relacionadas. A gente trabalha com serviços de consultoria e treinamento nessas 3 disciplinas. O tema da palestra hoje está relacionado à disciplina de requisitos, né, já que é a certificação da engenharia de requisitos. A gente tem um curso sobre a engenharia de requisitos, não que está aqui na nossa grade de cursos, não é o objetivo do curso nosso, especificamente preparar o aluno para a certificação, é o objetivo mais de ensinar a engenharia de requisitos, e a gente tem uma partezinha do curso que vai ter um simulado, a gente pode dar dicas do exame, mas é um curso mais para quem quer aprender a engenharia de requisitos, não especificamente voltando para a certificação. Vou falar da certificação, que não tem muito mistério, né, para quem já tem alguma bagagem. É uma certificação que tem o objetivo de avaliar o conhecimento fundamental sobre a engenharia de requisitos de quem se certifica, né? Então, a gente tem uma organização, que é o IREB, que é responsável por promover essa certificação no mundo. Vou abordar aqui o que a gente tem de programado para essa apresentação. Falar o que é o IREB, primeiro, porque se criou essa certificação sobre a engenharia de requisitos, e o que é a certificação CPRE, né, vamos falar dela. Ela tem 3 níveis de certificação, vamos falar desses 3 níveis, vamos falar do exame, como é que é o exame, como é que se pontua para conseguir a aprovação, os tipos de questão, conteúdo, e falar como é que o IREB, ou International Requirements Engineering Board, é uma organização que está sediada lá na Alemanha, mas é uma organização internacional, sem fins lucrativos. É um comitê formado por contadores, consultores com experiência no mercado sobre a engenharia de requisitos, que se reuniu para criar um movimento para fortalecer ou destacar a disciplina de requisitos dentro da indústria, porque é uma disciplina que é hoje pouco priorizada dentro de projetos de software. Então o IREB nasceu com essa missão de valorizar a disciplina de requisitos. E por que, né, se busca valorizar a disciplina de requisitos? Porque a gente tem a engenharia de requisitos como uma das disciplinas fundamentais da engenharia de software. É uma das disciplinas que dão base a todas as outras disciplinas. Então, se o trabalho de requisitos ele ocupa muito nas disciplinas que são aplicadas na construção, no projeto da arquitetura, testes, documentação. Agora, se o trabalho de requisitos ele não é bem elaborado, isso vai onerar todo o trabalho tido de
as pessoas que estão trabalhando nessas atividades mais à frente vão ter que fazer o que já deveria estar feito, vão ter que explorar assuntos que já deveriam ter sido explorados pela disciplina de requisitos, ou vão fazer coisas erradas porque o trabalho de requisitos foi mal elaborado, então se bolou uma ideia de software que não funciona, o pessoal vai construir o que foi especificado, mesmo que seja uma especificação equivocada. Então, a gente tem aí vários trabalhos apresentando a importância da engenharia de requisitos e as consequências que um trabalho de requisitos mal feito pode gerar para um projeto. A gente tem, vou colocar aqui, números de alguns trabalhos que mostram a importância da engenharia de requisitos. O primeiro tópico, que é um estudo desenvolvido pelo PMI, que é o Instituto de Gestão de Projetos, mostra que quase metade, dos projetos que fracassam tem como motivação uma gestão deficiente dos requisitos. Então, só esse ponto já seria um ponto de atenção muito grande para a gente falar da importância da engenharia de requisitos, porque não houve uma boa definição da engenharia de requisitos. E a gente tem também o seguinte: boa parte dos defeitos que são entregues com o software é relativo a requisitos que foram mal elicitados, ou mal levantados, ou mal especificados. Então a gente vai encontrar diversos trabalhos acadêmicos mostrando a importância ou o impacto, mostrando dentro dos defeitos que se encontram em software, uma parte significativa desses defeitos tem origem na disciplina de requisitos. Então, nesse segundo ponto aí do slide, a gente pegou um dos autores, nesse caso aí é um autor chamado Keiper Jones, que ele apresenta que 20% dos defeitos em software são originados em requisitos mal elaborados, requisitos mal especificados. Só que tem autores que apresentam números até maiores, 30%, 40% dos defeitos com origem em requisitos. Assim, a gente não vai encontrar na literatura um número padrão, onde todos os autores concordam que requisitos são a base de dados de projetos diferentes, por isso eles chegam em números diferentes. Mas o que interessa é o seguinte: em todos os trabalhos, os números de defeitos relativos a requisitos são significativos. E, por ser uma das disciplinas primárias na engenharia de software, um erro que acontece aqui, se é detectado mais tarde, mais caro é a correção. Então, se eu detecto um erro enquanto eu estou elaborando uma especificação de requisitos, fazendo o trabalho de requisitos, eu corrijo esse erro e o custo disso, às vezes, é editar um documento. Agora, se inserir um erro na especificação de requisitos, isso não foi detectado, essa especificação passou para frente, aí o pessoal de teste elaborou seus casos de teste com base nessa especificação, o pessoal de desenvolvimento construiu o software baseado na especificação, mesma coisa o pessoal de arquitetura. Na homologação com o cliente, vai se detectar esse erro e a gente volta toda a cadeia do desenvolvimento de novo. Então volta para acertar a especificação, acertar a construção, refazer os testes de aceitação do usuário. Agora, quando se detecta o software em produção, o custo é até muito maior. Então, esse autor aqui, o Barry Bean, coloca que se esse custo para encontrar e corrigir defeitos no software depois que ele é entregue, pode ser mais de 100 vezes mais custoso do que você fazer essa correção enquanto está
elaborando requisitos. E aí, uma das iniciativas do IREB para promover a importância e melhorar a prática da engenharia de requisitos foi criar uma certificação profissional, que é a CPRE, Certified Professional on Requirements Engineering. E é uma certificação voltada aos profissionais com requisitos, óbvio, né, mas não só com requisitos, trabalho com análise de negócio, com testes porque o pessoal de testes é o principal, um dos principais trabalhos de requisitos é o pessoal de testes. É eles que sofrem mais com o trabalho de requisitos mal feito, né? Se o requisito ele chega ambíguo, como é que você vai testar um negócio ambíguo que está definido de forma subjetiva? Então, a análise de negócio é uma disciplina que abrange a engenharia de requisitos. A engenharia de requisitos está dentro da análise de negócio. Então, um analista de negócio, ele também faz o trabalho de requisitos. E a CPRE é uma certificação profissional, né? É uma certificação de pessoa, não certifica uma empresa. Falar que a empresa tem um determinado nível de maturidade ou determinadas práticas com requisitos. É uma certificação exclusivamente profissional. E é uma certificação internacional, válida em todo o mundo e sem expiração. Você se certifica e você tem esse título para o resto da sua vida. Você não tem a necessidade de manter isso, de fazer a prova de novo, não tem a necessidade de cumprir nenhuma atividade, ou mesmo comprovar que está trabalhando, né, com requisitos ao longo desse tempo. É igual um diploma também, né? Você faz um curso de engenharia, você é engenheiro o resto da vida. Formou em direito, você é advogado o resto da vida. E também é uma certificação que não tem a necessidade de você se filiar ao IREB. Porque é igual muitas certificações, como é o caso da certificação em gerência. Você tem a opção, você pode se certificar como gerente de projetos sem ser filiado ao PMI, mas a maioria das vezes é vantajoso, mais vantajoso, tem custos diferentes, né? Mais vantajoso você estar filiado ao PMI para fazer o exame. E existem certificações onde você tem que manter a filiação vigente enquanto a certificação está valendo. No caso que a certificação tivesse uma expiração. No caso do IREB não tem. Mas comentando, por exemplo, a certificação sobre análise de pontos de função, que é um tema que a gente trabalha também na nossa empresa, a gente tem um curso preparatório para isso. Certificação de pontos de função, ela tem uma validade de 3 anos. E você tem que manter uma filiação junto ao IFPUG, que é a organização que promove, durante todo esse período. Então tem um custo anual. Então a gente tem uma certificação aqui, simples de manter. Passou, pode esquecer, não tem mais preocupação nenhuma. Esse ponto é legal. E o modelo da certificação que eles elaboraram é aderente a essa norma ISO 17024, que determina que você tem que ter uma separação entre quem promove o treinamento, consultoria sobre o assunto, e quem executa, quem aplica a certificação. Então, são organizações distintas. Se não me engano, por exemplo, a certificação de ITIL, você faz um curso com a empresa e no final do curso a mesma empresa aplica o exame. Então, isso de certa forma gera um conflito de interesse. Aqui tem uma separação. E o exame da certificação não é um exame acadêmico, não é algo que você só vê na teoria. É um exame que cobre conhecimentos que são de uso prático.
né? Está focado em coisas que são aplicadas na prática no trabalho de engenharia de requisitos. Não é o objetivo do exame cobrir o estado da arte da academia em relação à engenharia de requisitos, né? É cobrir o que se usa na prática. E existem 3 níveis de certificação, que é o nível fundamental, o Foundation Level, que vai cobrir os fundamentos, né, da engenharia de requisitos. É o conhecimento básico. Requisito é você fazer a provinha, passou, atingiu esse nível. Tem o nível avançado, que é o Advanced Level, que tem 3 vertentes. Você pode focar essa certificação avançada para elicitação ou levantamento, né, de requisitos, modelagem de requisitos e gerenciamento de requisitos. Então, são três enfoques, né, dessa certificação avançada. A pessoa pode fazer só um ou pode fazer os 3. Nesse caso da certificação avançada, ela envolve fazer um trabalho também. Não é simplesmente fazer uma prova, você tem que desenvolver um trabalho e apresentar. Esse nível avançado, hoje, ele está disponível só no idioma inglês e no alemão. Alemão porque o IREB nasceu na Alemanha e boa parte do comitê deles é alemão. Então, não tem ainda isso em português. E o outro nível, que é o nível de especialista, é algo que ainda está em planejamento. Então, eles desenvolveram a visão da certificação em 3 níveis. O último nível ainda não está implementado, tá? E em expansão. Esse segundo nível avançado é o que está sendo trabalhado a difusão. A Luciana pergunta aqui se o nível se fizer. Para você fazer os 2 níveis, avançado, né, e de especialista, Luciana, você tem que ter o pré-requisito do fundamental. Para o fundamental você não precisa de pré-requisito nenhum. Agora, para você avançar, você já tem que ser aprovado no nível fundamental, que faz sentido. Agora, no nível de especialista, como eles estão ainda em desenvolvimento, não sei se ter a certificação no nível avançado é um pré-requisito. Né? Faz sentido, mas como ainda não existe na prática, existe só a ideia, né? Não existe ela implementada, a gente não tem como responder isso. Tá? Michel pergunta sobre o exame no nível básico. É o que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Porque, em termos práticos, a certificação do IREB hoje que a gente tem disponível no Brasil é o nível fundamental. Então, o esquema da certificação, mais ou menos que o IREB desenha da esquerda, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui uma canetinha. Essa primeira caixinha, o IREB, ele é responsável por conceber, né? Conceber e definir as regras do exame, mas o IREB não aplica diretamente o exame. Né? O IREB ele usa organizações certificadoras que são responsáveis pelo trabalho de aplicação do exame, correção do exame, divulgação de resultado e tudo. Então, o IREB simplesmente desenha, né, a ideia. São os 3 níveis, os critérios que devem ser cumpridos em cada nível. O IREB ele também elabora uma ementa, que é os silabos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o IREB é como se fosse a cabeça, né, da coisa.
não é não executa diretamente. Quem executa são as organizações certificadoras. E existem os fornecedores de serviços e treinamento que podem desenvolver treinamentos específicos para a certificação, em qualquer dos níveis, né, ou simplesmente para o assunto engenharia de requisitos. Agora, não existe a necessidade de você obrigatoriamente ter que passar por um treinamento para prestar um exame. É opcional. Então, a pessoa interessada em fazer o exame pode simplesmente, né, fazer um autoestudo, se tiver disciplina e conseguir, né, se programar e trabalhar bem no estudo, pode fazer isso aí. Ou pode fazer um treinamento por algum fornecedor para se preparar para o exame. Então, em termos de obrigatoriedade, não tem para se fazer um treinamento. Então, as organizações certificadoras, elas têm o papel de representar o IREB. Então, elas aplicam o exame, elas corrigem o exame, elas declaram o resultado, emitem o certificado, comunicam, né, o IREB do resultado do certificado. E hoje no Brasil, para o nível fundamental, que é o que a gente tem hoje disponível no Brasil. Os outros níveis ainda não estão disponíveis. Em termos de custo, a gente tem o IREB também não determina valor, né, que se deve cobrar. Então, essas duas organizações têm preços diferentes sobre o exame. E cada uma delas oferece um calendário de oferta do exame. Hoje o exame no Brasil é em papel. Você tem que fazer uma provinha em papel, e aí eles têm um calendário de exames para se ter a certificação aplicada. São Paulo sempre tem, né, acho que é onde mais tem oferta de datas. Mas aí se oferece o exame em várias capitais. Rio, São Paulo, Brasília, Vitória, se não me engano, Salvador, Recife. Né? Então, dá uma olhadinha no site da organização. Se você não está em São Paulo, por exemplo, dá uma olhadinha no site de uma dessas organizações para ver o que eles têm programado para o ano e se eventualmente, né, a sua cidade não está lá, entra em contato para ver se tem planos eles oferecerem, ou às vezes se você tem mais colegas, eles criam a possibilidade de uma turma, né, na cidade. Né. A gente tem nas duas organizações, né, esse preço que eu estou mostrando aqui, 440, 590, é o valor integral. Para quem é estudante, ainda assim tem um desconto de 50%. Então facilita ainda mais. No resto do mundo, se pode fazer o exame online. Ele é administrado por uma entidade que administra o exame, que é a Pearson. É como a Prometric, que faz os exames lá para o PMI, só que é bem mais caro, né? 250 euros para se fazer o exame. Só não acontece o exame em 3 países, porque a Pearson tem outros exames que ela ministra aqui no Brasil. Agora, estranhamente, do IREB não é aplicado no Brasil, na Índia e na Malásia, se não me engano. Todo o resto do mundo você pode fazer ele online. Deixa eu ver as perguntinhas aqui. Adriana pergunta se tem previsão do exame disponível no Brasil, o avançado, né? Não tem essa notícia não, Adriana. Até porque o exame fundamental é relativamente novo. Né? Ele começou a ser aplicado no Brasil em 2012. Então,
acho que o IREB hoje está focando, né, em difundir o nível fundamental, e faz sentido, né? O avançado já está implementado, foi feito em alemão, depois fizeram, né, o inglês, e aí pela difusão do nível fundamental, eles devem avaliar se convém, por exemplo, fazer o exame em português ou não, né? O Isaac pergunta do calendário. Então, a Michelle colocou um link aí que é o da Abrante, né? No slide tem o link aí das duas organizações certificadoras. Vocês vão encontrar um calendário delas, é só entrar no site. Eu não botei o calendário delas aqui porque a apresentação depois vai ser publicada e esse calendário vai ficar defasado, né? Então, o nível fundamental ele não tem nenhum pré-requisito. Acho que minha conexão deu uma falhada aqui, aí ele me desconectou. Então, voltando aí, o exame ele não tem pré-requisito, seja de um curso oficial que você tem que assistir ou uma formação acadêmica, né? Então, só comparando com o exame de gestão de gerência de projetos. No exame do PMP, você tem ou ser formado ou comprovar uma carga horária mínima de trabalho com um assunto de projetos, né? Aqui não tem isso. Você pode fazer, tem o que eles chamam de fornecedores, provedores, né, oficiais do IREB, mas você pode fazer curso com qualquer empresa. Não tem uma distinção entre fazer um curso que é oficial ou não. E a ideia do nível fundamental é garantir que a pessoa certificada conhece esse vocabulário da engenharia de requisitos, desenvolver um trabalho de criar um glossário da engenharia de requisitos. Isso é uma fonte de estudo também para o exame. E o exame visa garantir que o cara que é certificado conhece as técnicas básicas e os métodos da engenharia de requisitos mais usados, as notações mais usadas, principalmente, né, modelos, se a gente fala de notação. Então, é um conhecimento mínimo, né, que ele busca garantir. Que ainda assim, às vezes tem muita gente que é formada em cursos de TI, que não sai do curso sem esse conhecimento, sem essa bagagem. Por isso que o IREB tenta promover a disciplina, porque ela não é priorizada, às vezes, nem na formação, né, dos novos profissionais. Então, para o exame fundamental, o conteúdo básico que tem que ser estudado é o silabus, a prova em português, esse silabus está disponível em português. É um resumo dos principais temas que o exame vai abordar. E ele tem também um glossário que tem mais de 100 termos que resume todos os termos relevantes na engenharia de requisitos. O glossário é bom dar uma passada de olho, né? Pelos silabos. Você vai se deparar com esses termos, se tiver alguma coisa que você não entende, o glossário vai explicar.
Então esses dois são a base para o exame. E eles recomendam também um livro, que é esse livro aqui, Fundamentos da Engenharia de Requisitos. É um livro de dois autores da Alemanha, que eles basearam o exame em cima desse conteúdo. O Syllabus também. O Syllabus é praticamente um resumo desse livro, né? Só que o livro ele é mais didático. O Syllabus e o glossário, eles são gratuitos, Raul. O Raul está perguntando aí de custo. São dois conteúdos que estão disponíveis na área de download do IREB. Então você entra lá no IREB, você entra você vai encontrar um link para falar da certificação. Aí você baixa o PDF e pode dar uma olhada, né? O livro ele é mais completo, né? O André está comentando aí que gostou do livro. O livro não é gratuito. O livro você pode comprar ele em alguma livraria. Isso, a versão em inglês, né? Agora, o pessoal da TM Testes, né? É a empresa de testes que também está ministrando cursos de requisitos, eles traduziram esse livro e usam esse livro como parte do treinamento que eles dão. Então, não sei se eles vendem esse material separado do treinamento, né? Mas aí tem em português. Para quem já tem formação na área, para quem já atua na área, o Syllabus pode ser suficiente para você estudar. Para quem tem pouca bagagem, o livro é mais interessante, porque não é um resumo, né? Vai desenvolver o assunto de maneira mais didática. Está confirmando aqui que você pode comprar o livro da TM sem fazer o curso, né? Então tem a opção de ter ele em português também. Eu comprei o e-book. Eu tenho ele só em inglês. A empresa na verdade, se você entrar aqui no site da IBQTS, você vai ver eles falando do livro também, né? Você vai chegar lá na TM Testes, se não me engano, tmtestes.com.br. Mas eles dão suporte também para o IBQTS. A Adriana botou aí o link. É porque se eu parar aqui para pegar o link, aí quebra o ritmo. E o exame, então, aqui no Brasil, em papel. Fora do Brasil, você pode fazer ele online. Então, por ser em papel, tem que seguir aí a disponibilidade de oferta de datas, né? No computador, você poderia agendar e fazer na data que você quiser. Então, como é uma certificação internacional, está disponível aí nesses vários idiomas, inclusive em português. Por que é um exame que não tem uma expiração, assim, não tem uma validade, como é comum nas certificações de TI? Diferente de uma certificação sobre uma ferramenta, por exemplo, Oracle, né, sobre sei lá, Linux, Java, né, muda, a ferramenta evolui, né, e o cara, se ele quiser ficar atuando no mercado, ele acaba tendo que fazer a manutenção da certificação, a renovação da certificação. O conteúdo da engenharia de requisitos, ele é relativamente estável, ou seja, lógico, né, a coisa evolui, mas não é nem de perto a velocidade com que se evolui, por exemplo, ferramentas, sistema operacional, linguagem, né,
Aí o cara se certifica numa dessas coisas e se não mantiver atualizado, depois já não vale nada, porque já mudou muita coisa. Então não tem custos recorrentes de você ficar pagando anuidade, manutenção, nada disso. É só o custo da prova. E é um exame sem consulta. Então, falei dos silabos, falei do livro, né, falei do glossário. Isso serve só para você se preparar para o exame. Durante o exame, você não pode levar isso, não pode consultar, é sentar e fazer a provinha só a provinha e a sua caneta. Então, a provinha ela tem 45 questões de múltipla escolha, que valem de 1 a 3 pontos, conforme o nível de dificuldade. Existem questões que são mais de uma opção que você responde, o link dos silabos. Então, a prova ela é múltipla escolha, mas você vai encontrar questões onde você tem que escolher só uma das opções e questões onde você tem que escolher mais de uma opção. Marca as duas, marca as três. Né? E nesse caso, quando você tem que escolher mais de uma, se você selecionar, por exemplo, marque duas opções. Se você marca uma certa e marca a outra errada, essa errada vai contar negativo. E a que você marcou certo vai contar positivo. No final das contas, você vai terminar com 0. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. A prova tem duração de 75 minutos. 1h15. A regra do IREB diz que você tem 15 minutos adicional se você não for fluente no idioma do exame. Então, como o exame é em português, né, e a gente está falando do exame aqui no Brasil, isso não vale. Mas, vamos imaginar que vem um argentino fazer o exame aqui no Brasil, ele poderia solicitar esses 15 minutos adicionais, ele ainda teria disponibilidade de poder consultar um dicionário, de idiomas, só isso. E para você ser aprovado, você tem que ter uma pontuação mínima de 60%. Então, o Bruno pergunta, o exame é difícil? Não é difícil. Se você já tem alguma bagagem com esse assunto, ou estudou, não vai ser difícil atingir essa nota. Só quem está muito cru, quem não se preparou, que não vai conseguir. Não é um exame que é questão muito difícil, muita pegadinha. Ele cobra o que tem que cobrar, cobra o básico. E aí você faz a prova, você não tem um gabarito para conferir. Não é igual um concurso que você faz, leva o gabarito e depois confere. Então, você tem que confiar no processo, alguém vai corrigir e vai te dar a nota depois. E você também não tem como pedir revisão de nota. Não tem como entrar com recurso, essas coisas todas. E aí, se você não for aprovado, você pode fazer o reexame, que é a mesma coisa que fazer de novo. Você vai pagar a mesma coisa, vai fazer. Agora, se você não for aprovado no reexame, você tem uma regra que segunda, ou não está estudando, ou tem algum outro problema. Tem gente que dá branco, está bem preparado, mas falou em fazer prova, o cara esquece tudo, fica nervoso, aí problema emocional. Mas não é uma prova em termos de conteúdo difícil. Então Douglas pergunta, se fazer o exame de novo, você tem que pagar de novo? Sim, tem que pagar a mesma coisa. Então não tem um desconto, não tem... É como se fosse fazer de novo o exame. A questão do tempo, 75 minutos, se você estudou, fez exercícios, fez um simulado,
você vai estar disciplinado, vai estar preparado para fazer a prova no tempo. Por exemplo, eu fiz o exame, eu fiz tudo com calma, tive tempo de revisar e terminei. Saiu gente antes de mim da prova, não fui o primeiro, aproveitei, né, para revisar com calma e terminei antes desses 75 minutos. Eu não lembro exatamente o tempo que eu gastei, não. Sei que eu passei por tudo, devo ter gasto 1 hora, mais ou menos, né? E eu não sou uma pessoa rápida, não, tá? Porque tem gente que para fazer prova é rápido. Mas também não teve nenhuma questão que eu tive que ficar assim, pô, como é que é isso? Como é que é? Tem que lembrar. Tudo eu sabia, às vezes você tem que ter a interpretação, eles dão uma questão, você tem que interpretar. Então, não é questão de ter que esquecer conceito, estava tudo fresco na minha cabeça. Então, vou falar aqui como é que são as questões do exame. Então, existe uma questão que eles chamam do tipo A, né? Uma questão múltipla escolha, onde você tem uma opção para marcar. Então, nesse caso, o diagrama de contexto mostra. Aí ele dá 5 opções, a resposta certa é a C. Ou seja, a ideia do diagrama de contexto é mostrar o sistema inserido no seu ambiente, e o interessante do diagrama é mostrar a relação do sistema com o ambiente, com esses outros atores, né, que estão presentes no ambiente. Aí ele bota outras opções, ou vai errar, ou tem também o pessoal que responde e não presta atenção, e às vezes erra por falta de atenção, não porque não sabe. Existe também a questão do tipo P, que é a questão de múltipla escolha. Só que você pode marcar 2 ou 3 respostas, né? Então esse aqui, nesse exemplo, ele pede para marcar 2 opções relacionadas à definição do termo requisito de acordo com o padrão I3E. Esse padrão I3E é a definição oficial de requisitos usada não só pelo IREB, tá? Por toda a literatura, né? Todos os autores, o próprio PMBOK, né, que é o Guia de Gerenciamento de Projetos, aproveita a ideia. Então, o cara pode não saber o que é I3E, né, mas se ele estudou, ele tem que saber o que é requisito. E aí, no caso, né, o que se aplica? É a C e a F. Né? Um requisito a definição de requisito da I3E tem 3 partes. Tá? A C e a F resumem um pedaço de capacidade que o sistema tem que ter para satisfazer um padrão, um contrato, uma especificação, né, ou qualquer outro documento formalmente imposto. E a F fala que requisito é uma condição ou capacidade necessária para um usuário resolver um problema, ou o cara marca a C e a F, ele ganha 2 pontos. Se ele marca A, C, ele fica com 0 pontos. Se ele deixa em branco, 0. Se ele marca 2 erradas, fica com 0. Né? Não existe pontuação negativa. Assim, a opção tem pontuação negativa dentro da questão.
Alô, alô, alô. É, alô, estão me ouvindo? Ok. Eu não sei o que está acontecendo hoje. Tem algum problema na conexão aqui. Então, nunca uma questão vai tirar pontos de outra questão. A pontuação negativa ela vai acontecer dentro da própria questão. E aí, se você, por exemplo, no caso dessa questão, se você tem certeza de uma opção e está inseguro da outra, você pode marcar uma e deixar o resto em branco. Aí você fica com um ponto garantido. Né? Aí se você vai chutar, corre o risco de você perder a pontuação. Aconteceu comigo no exame, eu não lembro exatamente, mas eu fiquei inseguro em alguma questão com relação ao enunciado, as opções, e aí eu deixei sem marcar tudo. Deixei uma opção para trás. Né? Chutar não é uma boa ideia. Existem também questões verdadeiro-falso, que aí também você vai para cada e aí se você marcar errado, você pode perder, anular alguma que você marcou certa. Então nesse caso, quais sentenças são verdadeiras ou falsas sobre fontes de requisitos? O que é fonte de requisito? Né? É importante ter o silábus estudado porque você tem que saber o que é o vocabulário que eles usam. Fontes de requisitos é é onde a gente obtém os requisitos. É o cliente, é o usuário, né? Pode ser alguma documentação que é fornecida no projeto, pode ser outros sistemas, né? Porque eu vou ter que me integrar com outro sistema e aí a interface do outro sistema vai ser uma fonte de requisitos para o meu projeto. Né? Então são basicamente esses três tipos de questão que a gente vai encontrar no exame e aí é ficar atento só para não chutar se você estiver inseguro. Agora, você estudou bem, provavelmente você vai ficar inseguro só dependendo do enunciado. Como todo exame, às vezes tem um enunciado que pode dar margem a uma interpretação, mais uma interpretação, e aí você fica inseguro com relação à resposta. Mas não é comum não, tá? Ele é bem elaborado o exame. Então,
Não, pessoal, desculpa, a conexão hoje está deixando a desejar aqui. Estou fazendo de casa e eu nunca tive esse problema não. Bom, está todo mundo me escutando, né? A gente tem então o exame recente aqui no Brasil, 3 anos, e está crescendo, então, pelo gráfico aí, né? Você vê que em 2012 foram 167 pessoas vendo o exame, 2013 271, 2014 373. 2015 a gente tem 187 pessoas até agora, isso com data até 27 de julho, né? Então, tem que esperar o ano fechar para saber se a gente termina 2015 com mais gente certificada que em 2014 ou se é menos, né? Pela projeção é capaz de empatar. O Luciano está comentando que nunca ouviu falar dessa certificação. Não, pois é uma coisa nova. Por isso que em 2012 começou e eu ouvi falar dela no Brasil 2013 ou 2014, não me lembro certinho, né? Eu fiz o exame em 2014, então acho que em 2013 que eu fiquei sabendo dela aqui no Brasil. E é um exame legal porque ele cobre um conteúdo, é uma certificação que não tem nenhuma similar no mercado, não tem nenhuma certificação que cobra esse tipo de conhecimento, né? E é um conhecimento necessário e importante em muitas áreas. E pelos números de aprovação, vocês podem ver assim que para cá existe mais de 60% de aprovação. Então não é um exame que derruba muita gente. Se o cara está bem preparado, ele vai conseguir fazer o exame com tranquilidade e passar. E a nota de corte é mais baixa, né, 60%. Por exemplo, a nota de corte para o exame do PMI, de gerência de projetos, é 75%. A nota de corte para o exame de certificação e pontos de função é 90%. São notas de corte muito mais altas. No mundo, existem, para vocês terem uma ideia, mais de 20 mil pessoas certificadas. Como a coisa nasceu na Alemanha, né? A Alemanha é onde tem mais gente certificada hoje, quase 10 mil pessoas. Suíça, Áustria, né? São os países que têm mais profissionais certificados. Faz sentido porque está tudo ali dentro da zona de influência da Alemanha. Como a coisa nasceu na Alemanha, veio se difundindo aí pela Europa, então está aí a Holanda também com a grande quantidade. E Malásia aparece aí com destaque, a coisa deu um boom lá. O Brasil está em 6º lugar dentro dessa lista de pessoas certificadas no mundo. Como a coisa está se difundindo, esses números vão mudar. Suíça está em 2º lugar, pelo tamanho do país, parece que é algo que deve ser assim, até parte da formação do pessoal deve ser fazer esse exame, pelo jeito. Mas, ano a ano, a coisa tem se difundido, não só no Brasil, por todo o mundo. Então, os gráficos aí mostram a evolução da quantidade de profissionais ao longo dos anos por todo o mundo. E o IREB ele tem se associado a outras organizações para se fortalecer. Então, eles estabeleceram um protocolo de intenções para trabalhar com o IIBA, que é o Instituto Internacional de Análise de Negócios, esqueci. Mas no site deles vocês vão ver algumas notícias deles estabelecendo parcerias com outras organizações que trabalham temas relacionados e que podem ter aí uma sinergia, né, com o trabalho do IREB. Deixa eu só ver aqui o Elcio pergunta se existe alguma similaridade entre a certificação TOGAF e esta do IREB. Bom, Elcio,
Eu não bem a do TOGAF para dizer, mas no, a TOGAF acho que pode ser que tenha pontos de contato, né, entre os temas, mas são temas distintos. Não pode ajudar, né? O conhecimento de requisitos pode ajudar, mas não vejo como tendo uma relação direta, não. O Robson comenta aí que fez o exame e não passou pela questão do tempo, né? 1h15 foi... 1h15 não é um tempo folgado, exagerado, mas não é um tempo também curto. Para fazer o exame, faz simulado, vê o tempo que você gasta no simulado e tenta administrar isso já durante a preparação, para no exame você conseguir fazer dentro da mesma velocidade, né? Bom, dos temas que eu tinha programado, né, é isso aí. Agora eu vou ficar em cima das perguntas que vocês estão colocando. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu tenho, que eu posso ter aí para vocês. Deixa eu só, antes de ir para as perguntas, queria só pedir para vocês preencherem uma avaliação do webinar. Uma coisa que vocês podem reclamar, e com razão, né, foi a questão da conexão aí que deixou a desejar. Mas também colocar sugestões de outros temas, para a gente ter um feedback, né, do que a gente pode melhorar nos próximos eventos, ou ofertar em termos de assuntos também. A Márcia comenta que nunca viu a exigência dessa certificação em vagas de emprego no Brasil. Como é algo novo, Márcia, pode ser que isso mude, tá? Acredito que mude. Eu comento, por exemplo, que eu já vi licitações cobrando licitações para fábrica de software, por exemplo, e cobrando dentro do perfil da equipe, né, gente responsável por requisitos com essa certificação, né? Isso eu já vi. Nas ofertas de emprego, eu não pesquisei não, mas acho que daqui a pouco vai ser uma coisa que vai ser exigida, porque não existe. Se eu sou uma empresa e quero contratar um analista de requisitos, hoje a minha única referência é o cara ser diplomado em um curso de TI, que isso não garante que ele tenha o conhecimento, né, básico sobre o tema, porque, né, o curso de TI vai falar de software, de hardware, vai falar de um monte de coisa, e a disciplina de requisitos é só uma entre um monte de coisas. E currículo, né? Então, assim como a certificação em outras ferramentas é uma prática comum na seleção, acredito que para requisitos isso venha acontecer também. Até porque não tem uma certificação concorrente. Se tivesse uma outra, a gente poderia falar, não, vai ser outra, mas provavelmente que vai pegar. A Lisandra pergunta do simulado. Lisandra, a Camila já até botou o link aí do simulado que vocês vão encontrar. O simulado, eles têm um simulado então que o IREB oferece no site, gratuito. Um simulado não é completo, não tem 45 questões, tem 32, se não me engano, mas é um termômetro legal para você avaliar. Por exemplo, hoje eu tenho um conhecimento já, não quero fazer nenhum curso, né? Como é que eu estou hoje? Vai lá e faz, você vai ver os pontos que você sentiu dificuldade, né? E aí, se você tem intenção de fazer a certificação, você vai e estuda o material para chegar preparado. O que mais aqui que alguém perguntou? Bom, alguma coisa mais aí que vocês tenham de interesse? Elcio pergunta, para registrar o PDU, Elcio, você pode lançar
na página do PMI esse evento contabilizando um PDU. Eu vou pegar aqui um link, deixa eu ver aqui, você pode usar como base um link para algum curso nosso, que o procedimento é parecido, mas por exemplo, vou pegar aqui um curso de requisitos mesmo. E aí você vai falar carga horária do evento 1 hora, é o equivalente a um PDU, né? E sem muito mistério, vou pegar aqui. Pegar aqui sobre a certificação PMT, PDU. Está aqui em algum lugar. Faz o seguinte, Elcio, me manda um e-mail, deixa eu fechar aqui vou voltar aqui para os meus dados de contato, né? E aí, me manda um e-mail que eu te explico, ou se você tiver dificuldade, eu te oriento mais sobre a questão do PDU, tá? Alguma outra questão, pessoal? Estou vendo aí que estão criando um grupo, né? Já existe um grupo, tá? Um grupo do IREB no Google. Se vocês procurarem no Google Groups, já tem um grupo da certificação IREB no Brasil. O resultado ele te dá nota, Vinícius, né? Se você passou, mais de 60, se você não passou, menos, mas você tem a nota. Tá? Era a pergunta do Vinícius. Luciana, perdão. Deixa eu abrir a apresentação aqui. A apresentação não, a avaliação. Eu escrevo aqui o chat Eu escrevo aqui no chat, quem quiser depois fazer contato comigo, pode mandar um e-mail ou pelo Skype. Só me adicionar e a gente troca ideia, tenta ajudar vocês aí nessa missão. Ok? Mais alguma coisa, pessoal? Eu peço desculpas aí pela demora no início e pelas falhas na conexão, né? Tem que trabalhar com uma conexão mais estável aqui, vou fazer do escritório nas próximas vezes. Então, ok. Obrigado, Elcio. Boa noite também para você. Débora, também obrigado. Agradeço aí a atenção de todos, né, o interesse no evento. E mês que vem a gente tem mais webinars programados, ok? Só acompanhar pelo nosso site, que a gente todo mês tem pelo menos um webinar acontecendo, e vocês podem sugerir também outros temas para a gente explorar, ok? Então, obrigado aí, pessoal. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, e a gente se encontra de novo em breve, espero. Ok? Tchau, tchau.